Cavalo e corda ajudam homem rico em perigo, e menina de 12 anos é uma heroína. A tempestade rugia nas montanhas, como se o próprio céu quisesse derramar sua raiva sobre a vila isolada onde o ricaço Daniel vivia. Seus campos eram dourados de riquezas, suas paredes eram imponentes, mas havia algo sombrio que pairava sobre sua propriedade. Sempre havia murmúrios. Daniel, o fazendeiro ambicioso, havia acumulado uma fortuna suficiente para comprar a admiração da maioria, mas a desconfiança dos pobres e necessitados sempre o cercava. E naquele dia fatídico, a ira da natureza e os segredos de seu passado se uniram contra ele. Nuvens negras se acumulavam, e a chuva torrencial caía, como se o mundo estivesse prestes a desabar. O chão, antes firme e seguro, estava lutando para suportar o peso do que Daniel havia construído. Com cada gota, mais terra se desprendia das encostas das montanhas, e o desastre se aproximava ao seu encontro. Quando o terrível rugido soou, não é só a tempestade que causava alvoroço. Era um deslizamento de terra, e ele não tinha tempo para correr. Enquanto a casa de Daniel desmoronava como uma carta de baralho, Clara, uma menina de 12 anos conhecida por sua curiosidade, montava seu fiel cavalo Biscoito nas redondezas da vila. Ela sempre se aventurava em busca de segredos, mas jamais imaginou que o maior deles estava prestes a se revelar, bem diante de seus olhos. Quando viu a enxurrada de lama e pedra soterrando tudo, seu coração disparou. Sem hesitar, decidiu que precisava agir. Com uma corda que usava para brincar de super-heroína, Clara voou pelas trilhas, gritava para Biscoito apressar o passo. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela se aproximava da cena devastadora. Quando chegou, o cenário era aterrorizante. O que restava da casa de Daniel era um emaranhado de escombros. Clara gritou em meio ao caos: "Senhor Daniel, o senhor está bem?" A resposta era um eco distante, sufocada pela dor e confusão. Ela não tinha ideia de que por trás daquele homem rico havia anos de solidão ele mesmo. Relutante, Daniel hesitou em aceitar ajuda de uma criança, mas a pressão da situação e a força de vontade dela o forçaram a reconsiderar. O céu escurecido parecia observar, e cada grão de terra sob os pés de Clara parecia sussurrar segredos que ela ainda não podia compreender. Enquanto ela subia pela montanha de entulho, o coração batia forte, não só pelo medo que sentia, mas pela mansidão que sentia ao perceber que, mesmo com suas diferenças, ali poderia estar o início de uma conexão inesperada. E Daniel, seu orgulho lutava contra sua necessidade. Mas havia algo em Clara que começou a derreter as barreiras que ele construiu ao longo dos anos. Mas quando a tempestade começou a dar lugar a um céu mais claro, um novo desafio novamente convidava os dois a confrontar seus medos. Um estrondo que não era da tempestade, mas de algo muito mais profundo. O que mais essa manhã iluminada e cheia de segredos poderia trazer? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara e Daniel estavam ali, em meio ao caos, quando um trovão ensurdecedor rompeu o silêncio que se seguia ao deslizamento de terra. O coração dela disparou ainda mais. O que era aquele barulho? Não era apenas a fúria da tempestade, mas algo mais profundo. O chão parecia tremer sob seus pés. "Rápido, Clara! Temos que sair daqui!" gritou Daniel.
as palavras tremendo com o medo que ele nunca havia revelado. A menina sentia a urgência no ar, mas algo a fazia hesitar. A sensação de que outra catástrofe se aproximava tornava tudo mais intenso. De repente, uma sombra se moveu entre os escombros. Clara arregalou os olhos. E seu coração quase pulou pela boca. Algo emergia, uma figura contorcida e coberta de lama. O que era aquilo? Um animal? Um humano? Quando a sombra se tornou mais clara, o pânico se tornou palpável. O rosto que surgiu entre as pedras, não. Era estranho. Era alguém que Clara conhecia bem. Era Fernando, um dos filhos do antigo caseiro de Daniel, que sumira há anos. Mas o que ele estava fazendo ali, no meio do caos? Clara, me ajuda, por favor. Fernando estava com o rosto sujo, os olhos cheios de desespero. Fui eu quem fez isso. Foi tudo culpa minha. Daniel olhou para Clara e um nó se formou em sua garganta ao ouvir aquelas palavras. Como você pôde? O que você fez? A voz dele saiu baixa e tremida. Fernando, agora mais próximo, parecia diferente. Eu não queria, eu só queria fazer uma ponte, uma passagem. Algo deu errado e eu não sabia que iria desabar. Clara não conseguia processar tudo. Um amigo perdido, envolto em segredos que ela nunca imaginou. Você sabia das regras? Como pôde arriscar tudo assim? A indignação misturava-se à compaixão, seus pensamentos girando. Eu precisava. Fernando começou, mas foi interrompido pelo som estrondoso de uma nova onda de terra deslizando. Daniel e Clara se afastaram. Enquanto a tensão se acumulava, o cenário tremia. Eu precisava do dinheiro. A fazenda. Eu só queria salvar minha mãe. O desespero na voz dele fez Clara pensar em sua própria vida, como o desejo por amor e segurança podia empurrar alguém a esse ponto. Daniel não sabia como agir. Ele, o homem rico que tinha tudo, agora encarava aquele garoto sussurrando. Segredos que balançavam sua consciência. Você não teve consideração por ninguém, por mim ou por eles, Daniel respondeu, mas a raiva começava a se misturar com a compreensão. Havia uma história por trás de cada decisão que o levara a esse estado. Clara viu as defesas de Daniel caírem. Mas havia mais. Uma figura familiar se aproximou dos escombros. Era a mãe de Fernando. O que aconteceu com você, meu filho? Ela chorava. Clara nunca a havia visto assim. Uma mulher quebrada, sem a força que sempre pensou que tinha. A tempestade finalmente começou a se dispersar, mas o caos em seus corações permanecia. As revelações estavam apenas começando. O que mais ainda estava escondido? Que outros segredos irromperiam naquela manhã tão tempestuosa? Clara sentiu um aperto no peito e a ideia de que o que ela pensava ser apenas uma história de um rico em perigo, agora se tornara uma teia de mentiras e medos. O ritmo acelerado daquela manhã estava longe de terminar. Clara e Daniel estavam ali, em meio ao caos, quando um trovão ensurdecedor rompeu o silêncio que se seguia ao deslizamento de terra. E o coração dela disparou ainda mais. O que era aquele barulho? Não era apenas a fúria da tempestade, mas algo mais profundo. O chão parecia tremer sob seus pés. Rápido, Clara! Temos que sair daqui! Gritou Daniel, as palavras tremendo com o medo que ele nunca havia revelado. A menina sentia a urgência no ar, mas algo a fazia hesitar. A sensação de que outra catástrofe se aproximava tornava tudo mais intenso. De repente, uma sombra se moveu entre os escombros. Clara arregalou os olhos e seu coração quase pulou pela boca. Algo emergia. Uma figura contorcida e coberta de lama. O que era aquilo? Um animal? Um humano? Quando a sombra se tornou mais clara, o pânico se tornou palpável. O rosto que surgiu entre as pedras não era estranho. Era alguém que Clara conhecia bem. Era Fernando, um dos filhos do antigo caseiro de Daniel,
que sumira há anos. Mas o que ele estava fazendo ali, no meio do caos? Clara, me ajuda, por favor. Fernando estava com o rosto sujo, os olhos cheios de desespero. Fui eu quem fez isso. Foi tudo culpa minha. Daniel olhou para Clara e um nó se formou em sua garganta ao ouvir aquelas palavras. Como você pôde? O que você fez? A voz dele saiu baixa e tremida. Fernando, agora mais próximo, parecia diferente. Eu não queria. Eu só queria fazer uma ponte, uma passagem para os outros, para ajudar a família de vocês. Ele estava ofegante, e lágrimas misturavam-se à lama em seu rosto. Mas algo deu errado, e eu não sabia que iria desabar. Clara não conseguia processar tudo. Um amigo perdido, envolto em segredos que ela nunca imaginou. Você sabia das regras. Como pôde arriscar tudo assim? A indignação misturava-se à compaixão, seus pensamentos girando. Eu precisava. Fernando começou, mas foi interrompido pelo som estrondoso de uma nova onda de terra deslizando. Daniel e Clara se afastaram, enquanto a tensão se acumulava. O cenário tremia. Eu precisava do dinheiro, a fazenda. Eu só queria salvar minha mãe. O desespero na voz dele fez Clara pensar em sua própria vida, como o desejo por amor e segurança podia empurrar alguém a esse ponto. Daniel não sabia como agir. Ele, o homem rico que tinha tudo, agora encarava aquele garoto, sussurrando segredos que balançavam sua consciência. Você não teve consideração por ninguém, por mim ou por eles, Daniel respondeu, mas a raiva começava a se misturar com a compreensão. Havia uma história por trás de cada decisão que o levara a esse estado. Clara viu as defesas de Daniel caírem. Mas havia mais. Uma figura familiar se aproximou dos escombros. Era a mãe de Fernando. O que aconteceu com você, meu filho? Ela chorava. Clara nunca havia visto assim. Uma mulher quebrada, sem a força que sempre pensou que tinha. A tempestade finalmente começou a se dispersar, mas o caos em seus corações permanecia. As revelações estavam apenas começando. Nesse momento de angústia, um grito cortou o ar. Uma figura mais à frente, entre as sombras, começou a se revelar. Era Ruth, a esposa de Daniel, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Ela emergiu das rochas, com um olhar perdido, ensanguentada e cambaleando. Daniel, ela chamou, a voz fraca, mas cheia de um desespero indescritível. Clara ficou paralisada. O choque na expressão de Daniel era visível. Ruth, como você? Me deixe explicar. Eu sou inocente. Ruth soltou, ofegante, e enquanto as palavras saíam de sua boca, Fernando se virou, os olhos arregalados. Inocente do quê? Você sabe o que aconteceu com meu pai. Você o abandonou. Daniel parecia em pânico. A tempestade lá fora já havia acalmado, mas a tempestade dentro dele estava apenas começando. O que você está dizendo? Eu pensei que você tinha morrido. Ruth olhou para Fernando e o que parecia ser um lamento se transformou em um grito. Você não entende. O acidente, tudo, foi um plano. Eu nunca quis que isso acontecesse. Havia um desespero tão intenso em sua voz que Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. O clima pesado se espalhou, e todos sabiam que havia muito mais por trás daquele acidente. O que Ruth tinha a dizer poderia alterar tudo. Clara trocou olhares com Daniel e Fernando, a confusão estampada em seus rostos. O que mais estava escondido? O peso dos segredos pairava no ar, e a verdade parecia finalmente prestes a ser revelada. A manhã dramática ainda guardava segredos que mudariam suas vidas para sempre. Clara e Daniel estavam ali, em meio ao caos, quando um trovão ensurdecedor rompeu o silêncio que se seguia ao deslizamento de terra. O coração dela disparou ainda mais. O que era aquele barulho? Não era apenas a fúria da tempestade, mas algo mais profundo. O chão parecia tremer sob seus pés. Rápido, Clara!
Temos que sair daqui, gritou Daniel, as palavras tremendo com medo que ele nunca havia revelado. A menina sentia a urgência no ar, mas algo a fazia hesitar. A sensação de que outra catástrofe se aproximava tornava tudo mais intenso. De repente, uma sombra se moveu entre os escombros. Clara arregalou os olhos e seu coração quase pulou pela boca. Algo emergia, uma figura contorcida e coberta de lama. O que era aquilo? Um animal? Um humano? Quando a sombra se tornou mais clara, o pânico se tornou palpável. O rosto que surgiu entre as pedras não era estranho. Era alguém que Clara conhecia bem. Era Fernando, um dos filhos do antigo caseiro de Daniel, que sumira há anos. Mas o que ele estava fazendo ali no meio do caos? Clara, me ajuda, por favor. Fernando estava com o rosto sujo, os olhos cheios de desespero. Fui eu quem fez isso. Foi tudo culpa minha. Daniel olhou para Clara, e um nó se formou em sua garganta ao ouvir aquelas palavras. Como você pôde? O que você fez? A voz dele saiu baixa e tremida. Fernando, agora mais próximo, parecia diferente. Eu não queria, eu só queria fazer uma ponte, uma passagem para os outros, para ajudar a família de vocês. Ele estava ofegante, e lágrimas misturavam-se à lama em seu rosto. Mas algo deu errado, e eu não sabia que iria desabar. Clara não conseguia processar tudo. Um amigo perdido, envolto em segredos que ela nunca imaginou. Você sabia das regras. Como pôde arriscar tudo assim? A indignação misturava-se à compaixão. Seus pensamentos girando. Eu precisava. Fernando começou, mas foi interrompido pelo som estrondoso de uma nova onda de terra deslizando. Daniel e Clara se afastaram, enquanto a tensão se acumulava. O cenário tremia. Eu precisava do dinheiro, a fazenda. Eu só queria salvar minha mãe. O desespero na voz dele fez Clara pensar em sua própria vida, como o desejo por amor e segurança podia empurrar alguém a esse ponto. Daniel não sabia como agir. Ele, o homem rico, que tinha tudo, agora encarava aquele garoto, sussurrando segredos que balançavam sua consciência. Você não teve consideração por ninguém. Por mim ou por eles. Daniel respondeu, mas a raiva começava a se misturar com a compreensão. Havia uma história por trás de cada decisão que o levara a esse estado. Clara viu as defesas de Daniel caírem. Mas havia mais. Uma figura familiar se aproximou dos escombros. Era a mãe de Fernando. O que aconteceu com você, meu filho? Ela chorava. Clara nunca havia visto assim. Uma mulher quebrada, sem a força que sempre pensou que tinha. A tempestade finalmente começou a se dispersar, mas o caos em seus corações permanecia. As revelações estavam apenas começando. Nesse momento de angústia, um grito cortou o ar. Uma figura mais à frente, entre as sombras, começou a se revelar. Era Ruth, a esposa de Daniel, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Ela emergiu das rochas, com o olhar perdido, ensanguentada e cambaleando. Daniel, ela chamou. A voz fraca, mas cheia de um desespero indescritível. Clara ficou paralisada. O choque na expressão de Daniel era visível. Ruth, como você? Me deixe explicar. Eu sou inocente. Ruth soltou, ofegante. Enquanto as palavras saíam de sua boca, Fernando se virou, os olhos arregalados. Inocente do quê? Você sabe o que aconteceu com meu pai? Você o abandonou. Daniel parecia em pânico. A tempestade lá fora já havia acalmado, mas a tempestade dentro dele estava apenas começando. O que você está dizendo? Eu pensei que você tinha morrido. Ruth olhou para Fernando, e o que parecia ser um lamento se transformou em um grito. Você não entende. O acidente, tudo foi um plano. Eu nunca quis que isso acontecesse. Havia um desespero tão intenso em sua voz que Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Mas o que ninguém se esperava eram as palavras que vieram a seguir. Foi você quem fez isso, Fernando. Você foi escolhido. Ruth apontou para ele,
seus olhos ardendo com uma verdade antiga. Você sempre soube do que eu sou capaz. Meus dons, eles estavam com você o tempo todo. O silêncio foi ensurdecedor. Clara fitou Fernando, as peças começando a se encaixar em sua mente. Ele não era um menino comum. Havia algo mais ali. Os murmúrios de seu passado se misturavam ao presente, e os olhos de Fernando se tornaram um abismo de dor. Eu só queria salvar minha mãe, ele gritou, suas mãos tremendo. Mas não me deixe ser o responsável por isso. Eu não sou um monstro. Os rostos de Daniel e Ruth passaram de choque a incredulidade. O que estava acontecendo? Clara sentia que a terra sob seus pés estava novamente se movendo. Mas agora não era apenas uma catástrofe natural. Era uma tempestade de segredos e revelações. Você sempre foi o escolhido para isso, Ruth reafirmou, a voz agora mais calma, mas envolta em um som quase místico. Só você poderia ter feito a ligação entre nós, entre essas vidas quebradas e o que realmente aconteceu. E então, com um tremor que quase fez Clara cair, a terra começou a se desprender novamente, como se tudo estivesse ligado à verdade que finalmente emergia. O que mais ainda estava escondido? Que outros segredos irromperiam naquela manhã tão tempestuosa? O ritmo acelerado daquela manhã estava longe de terminar, e o futuro se tornava incerto como as nuvens escuras que começaram a se formar novamente no céu. Clara e Daniel estavam ali, em meio ao caos, onde um trovão ensurdecedor rompeu o silêncio que se seguia ao deslizamento de terra. O coração dela disparou ainda mais. O que era aquele barulho? Não era apenas a fúria da tempestade, mas algo mais, profundo. O chão parecia tremer sob seus pés. Rápido, Clara! Temos que sair daqui! Gritou Daniel, as palavras tremendo com o medo que ele nunca havia revelado. A menina sentia urgência no ar, mas algo a fazia hesitar. Pela boca, algo emergia, uma figura contorcida e coberta de lama. O que era aquilo? Um animal? Um humano? Quando a sombra se tornou mais clara, o pânico se tornou palpável. O rosto que surgiu entre as pedras não era estranho. Era alguém que Clara conhecia bem. Era Fernando, um dos filhos do antigo caseiro de Daniel, que sumira há anos. Mas o que ele estava fazendo ali, no meio do caos? Clara, me ajuda, por favor. Fernando estava com o rosto sujo, os olhos cheios de desespero. Fui eu quem fez isso. Foi tudo culpa minha. Daniel olhou para Clara, e um nó se formou em sua garganta ao ouvir aquelas palavras. Como você pôde? O que você fez? A voz dele saiu baixa e tremida. Fernando, agora mais próximo, parecia diferente. Eu não queria. Eu só queria fazer uma ponte, uma passagem para os outros, para ajudar a família de vocês. Ele estava ofegante, e lágrimas misturavam-se à lama em seu rosto. Mas algo deu errado, e eu não sabia que iria desabar. Clara não conseguia processar tudo. Um amigo perdido, envolto em segredos que ela nunca imaginou. Você sabia das regras. Como pôde arriscar tudo assim? A indignação misturava-se à compaixão. Seus pensamentos girando. Eu precisava. Fernando começou. Mas foi interrompido pelo som estrondoso de uma nova onda de terra deslizando. Daniel e Clara se afastaram, enquanto a tensão se acumulava. O cenário tremia. Eu precisava do dinheiro. A fazenda. Eu só queria salvar minha mãe. Desespero na voz dele fez Clara pensar em sua própria vida, como o desejo por amor e segurança podia empurrar alguém a esse ponto, que sempre pensou que tinha. A tempestade finalmente começou a se dispersar, mas o caos em seus corações permanecia. As revelações estavam apenas começando. Nesse momento de angústia, um grito cortou o ar. Uma figura mais à frente, entre as sombras, começou a se revelar. Era Ruth, a esposa de Daniel, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Ela emergiu das rochas, com o olhar perdido, ensanguentada e cambaleando.
Daniel, ela chamou, a voz fraca, mas cheia de um desespero indescritível. Clara ficou paralisada. O choque na expressão de Daniel era visível. Ruth, como você? Me deixe explicar. Eu sou inocente. Ruth soltou ofegante, e enquanto as palavras saíam de sua boca, Fernando se virou, os olhos arregalados. Inocente do quê? Você sabe. O que aconteceu com meu pai? Você o abandonou. Daniel parecia em pânico. A tempestade lá fora já havia acalmado, mas a tempestade dentro dele estava apenas começando. O que você está dizendo? Eu pensei que você tinha morrido. Ruth olhou para Fernando, e o que parecia ser um lamento se transformou em um grito. Você não entende. O acidente, tudo, foi um plano. Eu nunca quis que isso acontecesse. Havia um desespero tão intenso em sua voz que Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Mas o que ninguém esperava eram as palavras que vieram a seguir. Foi você quem fez isso, Fernando. Você foi escolhido. Ruth apontou para ele, seus olhos ardendo com uma verdade antiga. Você sempre soube do que eu. Sou capaz. Meus dons, eles estavam com você o tempo todo. O silêncio foi ensurdecedor. Clara fitou Fernando, as peças começando a se encaixar em sua mente. Ele não era um menino comum. Havia algo mais ali. Os murmúrios de seu passado se misturavam ao presente, e os olhos de Fernando se tornaram um abismo de dor. Eu só queria salvar minha mãe. Ele gritou, suas mãos tremendo. Mas não me deixe ser o responsável por isso. Eu não sou um monstro. Os rostos de Daniel e Ruth passaram de choque à incredulidade. O que estava acontecendo? Clara sentia que a terra sob seus pés estava novamente se movendo. Mas agora não era apenas uma catástrofe natural. Era uma tempestade de segredos e revelações. Você sempre foi o escolhido para isso. Ruth reafirmou, a voz agora mais calma, mas envolta em um som quase místico. Só você poderia ter feito a ligação entre nós, entre essas vidas quebradas e o que realmente aconteceu. E então, com um tremor que quase fez Clara cair, a terra começou a se desprender novamente, como se tudo estivesse ligado à verdade que finalmente emergia. Num momento de clareza, tudo começou a se desenrolar diante dos olhos de Clara. A conexão entre Fernando e Ruth, os planos de Daniel, as mentiras que o cercavam, a tempestade, os deslizamentos, os gritos. Todo o caos tinha um propósito. Com um barulho ensurdecedor, o chão cedeu sob eles. Clara gritou. A terra se abriu e, no fundo, uma luz brilhante começou a emanar. Era como se um portal se abrisse, revelando uma câmara subterrânea. Clara nunca tinha visto nada igual. Enquanto todos olhavam, atordoados, uma figura apareceu novamente, mas agora era completamente diferente. Era uma mulher, cercada por raios de energia, com olhos que pareciam conduzir todas as verdades do mundo. Eu sou a guardiã da verdade, ela declarou, e cada palavra parecia ecoar na alma daqueles presentes. O que está escondido em seu passado está prestes a ser revelado, e com isso todos foram puxados para um abismo de luz, relâmpagos e segredos, enquanto o verdadeiro passado de Daniel e seus vínculos se desdobravam diante dos olhos de Clara e de todos ali presentes. O que ela veria mudaria tudo. Os segredos que uma vez foram cheios de dor, agora brilhavam com a promessa de revelações. O que mais estava por trás dessa tempestade? Que verdades seriam finalmente trazidas à luz? E, principalmente, que caminho restava a seguir? Clara estava presa em um turbilhão de emoções, a luz do portal a envolver. A figura mística diante deles parecia mexer com tudo dentro dela. Enquanto Daniel e Fernando olhavam, a energia na sala era palpável. Uma tensão que crescia a cada segundo. A guardiã da verdade olhou fixamente nos olhos de cada um, como se estivesse examinando suas almas.
Vocês foram trazidos aqui não apenas para ouvir, mas para enfrentar a verdade, ela disse, sua voz ecoando como um trovão silencioso. A verdade que mudarão suas vidas para sempre. Clara sentiu um arrepio percorreu sua espinha. De repente, a terra sob seus pés tremeu novamente, e uma fissura se abriu ao lado do portal, criando uma sombra densa. Todos se afastaram involuntariamente, mas não havia saída. Antes que alguém pudesse pensar em correr, algo emergiu da escuridão, uma figura já esquecida. Era um homem de aparência familiar, mas completamente diferente. Era Carlos, o pai de Fernando, que todos acreditavam ter desaparecido para sempre. Clara ficou paralisada, a mente turvada com essa nova revelação. Carlos, como? O que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro. Isto é um novo começo. Carlos gritou, a voz carregada de uma mistura de raiva e desespero. Os olhos dele estavam ardendo, como se carregassem uma tempestade por dentro. Eu fiz o que era preciso. Só queria proteger vocês. Proteger? Você destruiu tudo! Fernando gritou, avançando como se quisesse enfrentar o pai. Clara sentiu a tensão aumentar no ar, a cada palavra, a cada respiração. Você deixou todos nós, nos abandonou. Vai nos dizer que isso estava planejado? Carlos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Por que você acha que eu sumi? Tinha um plano maior. Eu sempre soube o que estava acontecendo. As mentiras sobre sua mãe. Ruth não é quem você pensa que é. As palavras cortaram Clara como uma faca. Como assim? O que você quer dizer? A curiosidade e o medo se entrelaçavam em sua mente. A conexão entre soldados e um campo de batalha, uma guerra não declarada, se formava. A partir de segredos. Ruth veio para este lugar com uma missão. O poder que corre em nossas veias é dela, Carlos declarou, apontando para Ruth, que parecia desmoronar sob o peso da revelação. Mas isso não é verdade. Você está mentindo, Ruth gritou. A desespero em sua voz se misturava com uma raiva que Clara nunca havia visto antes. Eu fiz o que pude. Sempre estive aqui para você. Você foi a razão do meu desaparecimento, da dor que nossa família passou. Foi você quem manipulou tudo. Carlos contra-atacou, a voz ecoando enquanto ele avançava, como um cão raivoso em busca de justiça. Daniel parecia ter perdido a noção da situação. O homem que sempre foi, o rico que controlava tudo, agora estava no meio de uma tempestade de segredos. Mas por quê? Por que esse jogo? O que você realmente queria? Os olhos de Carlos brilharam. Dinheiro? Poder? Na verdade, eu queria o controle sobre o que pode mudar o futuro. E cada um de vocês não passa de peças em meu jogo. A sombra escura começou a se expandir, envolvendo-os. Clara sentiu o pânico emerger. O chão agora não era apenas um lugar de tragédia, mas um campo de batalha de revelações. O que estava sendo esquecido no passado agora se erguia como uma serpente, pronta para atacar. E então, com um som ensurdecedor, a figura da guardiã começou a desaparecer lentamente, enquanto Clara percebeu que ela não era uma salvadora. Isto é só o começo e o verdadeiro teste está apenas começando, gritou. E em um instante a luz se apagou, deixando todos ali com mais perguntas do que respostas. A sensação de desamparo tomou conta de Clara. O que mais havia por trás das palavras de Carlos? O que realmente significava ser escolhido? E, principalmente, com quem poderia confiar agora? Ela sentiu um nó na garganta enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O que mais viria à tona daquela manhã tempestuosa? Clara estava presa em um turbilhão de emoções. A luz do portal a envolver, a figura mística diante deles parecia mexer com tudo dentro dela. Enquanto Daniel e Fernando olhavam, a energia na sala era palpável, uma tensão que crescia a cada segundo. A guardiã da verdade olhou fixamente nos olhos de cada um, como se estivesse examinando suas almas.
Vocês foram trazidos aqui não apenas para ouvir, mas para enfrentar a verdade, ela disse, sua voz ecoando como um trovão silencioso. A verdade que vai mudar suas vidas para sempre. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, a terra sob seus pés tremeu novamente, e uma fissura se abriu ao lado do portal, criando uma sombra densa. Todos se afastaram involuntariamente, mas não havia saída. Antes que alguém pudesse pensar em correr, algo emergiu da escuridão. Uma figura já esquecida. Era Carlos, o pai de Fernando, que todos acreditavam ter desaparecido para sempre. Clara ficou paralisada, a mente turvada com essa nova revelação. Carlos, como é o que você tá fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro. Isto é um novo começo, Carlos gritou, a voz carregada de uma mistura de raiva e desespero. Os olhos dele estavam ardendo, como se carregassem uma tempestade por dentro. Eu fiz o que era preciso. Só queria proteger vocês. Proteger? Você destruiu tudo, Fernando gritou, avançando como se quisesse enfrentar o pai. Clara sentiu a tensão aumentar no ar, a cada palavra, a cada respiração. Você deixou todos nós, nos abandonou. Vai nos dizer que isso estava planejado? Carlos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Por que você acha que eu sumi? Tinha um plano maior. Eu sempre soube o que estava acontecendo. As mentiras sobre sua mãe. Ruth não é quem você pensa que é. As palavras cortaram Clara, como uma faca. Como assim? O que você quer dizer? A curiosidade e o medo se entrelaçavam em sua mente. A conexão entre soldados de um campo de batalha, uma guerra não declarada, se formava a partir de segredos. Ruth veio para este lugar com uma missão. O poder que corre em nossas veias é dela, Carlos declarou, apontando para Ruth, que parecia desmoronar sob o peso da revelação. Mas isso não é verdade. Você está mentindo, Ruth gritou. A desespero em sua voz se misturava com uma raiva que Clara nunca havia visto antes. Eu fiz o que pude. Sempre estive aqui para você. Você foi a razão do meu desaparecimento, da dor que nossa família passou. Foi você quem manipulou tudo. Carlos contra-atacou, a voz ecoando enquanto ele avançava, como um cão raivoso em busca de justiça. Daniel parecia ter perdido a noção da situação. O homem que sempre foi, o rico que controlava tudo, agora estava no meio de uma tempestade de segredos. Mas por quê? Por que esse jogo? O que você realmente queria? Os olhos de Carlos brilharam. Dinheiro? Poder? Na verdade, eu queria o controle sobre o que pode mudar o futuro. E cada um de vocês não passa de peças em meu jogo. A sombra escura começou a se expandir, envolvendo-os. Clara sentiu o pânico emerger. O chão agora não era apenas um lugar de tragédia, mas um campo de batalha de revelações. O que estava sendo esquecido no passado agora se erguia como uma serpente pronta para atacar. E então, com um som ensurdecedor, a figura da guardiã começou a desaparecer lentamente, enquanto Clara percebeu que ela não era uma salvadora. Isto é só o começo, e o verdadeiro teste está apenas começando, gritou. E em um instante, a luz se apagou, deixando todos ali com mais perguntas do que respostas. A sensação de desamparo tomou conta de Clara. O que mais havia por trás das palavras de Carlos? O que realmente significava ser escolhido? E principalmente, com quem poderia confiar agora? Ela sentiu um nó na garganta enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O que mais viria à tona daquela manhã tempestuosa? Clara estava presa em um turbilhão de emoções, a luz do portal a envolver. A figura mística diante deles parecia fazer com que tudo dentro dela balançasse. Enquanto Daniel e Fernando a observavam com atenção, a energia na sala era palpável, uma tensão crescente que fazia o coração de Clara disparar. A guardiã da verdade olhou nos olhos de cada um,
como se fosse capaz de ver suas almas. Vocês foram trazidos aqui não apenas para ouvir, mas para enfrentar a verdade, ela disse, com uma voz que ressoava como um trovão silencioso. A verdade que mudará suas vidas para sempre. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. De repente, a terra sob seus pés tremeu novamente, e um novo estrondo ecoou. Antes que pudessem pensar em reagir, uma fissura se abriu ao lado do portal, e uma sombra começou a se formar. Todos se afastaram involuntariamente, mas não havia para onde correr. Júlia, a irmã de Fernando, que todos acreditavam estar no hospital, deu um passo à frente, emergindo do escuro. Eu voltei, ela gritou, sua voz cheia de uma mistura de alívio e desespero. Os olhos de Clara se arregalaram. Júlia era uma das últimas pessoas que eles esperavam ver ali. Todos achavam que tinha morrido em um acidente. Vocês não entendem, eu sou parte disso. Mas como? O que você está fazendo aqui? Fernando gaguejou, os olhos enormes, repletos de incredulidade. Todos acreditávamos que você tinha. Não pode ser. Eu fugi. Eu estava aqui o tempo todo, apenas observando. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando juntar as palavras. A verdade precisa ser revelada. E aquela que vocês acham que está tomando todas as decisões não é Ruth. As palavras dela eram como uma bomba que estourava no meio do grupo. Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que Júlia queria dizer? Todos se entreolharam confusos. O chão parecia tremer novamente, e a luz do portal piscava. Júlia, o que você sabe? Daniel gritou, sua voz tremendo de medo e raiva. Não era apenas o choque do retorno da irmã que o afetava, mas a urgência da situação. Clara percebeu que o caos que o cercava só aumentava. Eu sabia sobre o plano. Ruth não é apenas uma mulher comum. Ela está ligada ao nosso passado de um jeito que vocês não podem imaginar. A expressão da irmã de Fernando mostrava uma determinação feroz, mas os olhos pareciam também cheios de dor. Como você pode saber disso? Fernando perguntou, quase implorando. O que você viu? A ligação entre nós é uma maldição que foi passada para gerações. Ruth tem um papel em tudo isso. Ela não estava apenas tentando nos proteger, ela estava manipulando tudo. A revelação caiu como um peso sobre os ombros de cada um. Clara lutou para entender. A ideia de que Ruth era uma mentirosa, que brincar com a vida deles poderia ser um jogo, a deixava petrificada. Enquanto isso, a luz da figura mística começou a falhar, e a tensão cresceu. Não! Você não pode dizer isso sobre mim! Ruth gritou, a face tomada pelo desespero. Você não sabe o que está falando, mas sua voz tremulava. E eu? Eu sou apenas uma peça nesse tabuleiro? Clara se sentiu perdida em uma espiral de emoções desencontradas. O que mais havia escondido? Qual era a verdadeira natureza de Ruth e de todos ao seu redor? Nesse instante, algo ressoou profundamente no chão. Clara sentiu a terra se abrir sob seus pés, e uma onda de luz a envolveu, quase como uma explosão, empurrando todos para trás. Com o estrondo, uma onda de energia varreu o ambiente. Corre, todos para trás! Daniel gritou, já em movimento. Mas era tarde demais. No centro do portal, uma nova figura emergiu, com uma presença que ofuscou tudo ao redor. Era uma mulher idosa, com uma aura que parecia preencher o espaço com um silêncio profundo. Clara reconheceu de alguma forma, como se visse essa mulher em seus sonhos, uma anciana que trazia segredos de outra era. Agora vocês vão descobrir a verdade definitiva. A mulher declarou, e o espaço pareceu girar ao redor deles. O mundo virou uma neblina de luz e sombra, e antes que Clara pudesse compreender o que estava acontecendo, tudo ficou escuro novamente. Ela não sabia o que pensava mais, só que algo profundo havia mudado. Quais segredos viriam à tona agora? E quem realmente controlava as cordas daquela história?
Clara estava presa em um turbilhão de emoções, a luz do portal a envolver. A figura mística diante deles parecia fazer com que tudo dentro dela balançasse, enquanto Daniel e Fernando a observavam com atenção. A energia na sala era palpável. Uma tensão crescente que fazia o coração de Clara disparar. A guardiã da verdade olhou nos olhos de cada um, como se fosse capaz de ver suas almas. Vocês foram trazidos aqui não apenas para ouvir, mas para enfrentar a verdade, ela disse, com uma voz que ressoava como um trovão silencioso. A verdade que mudará suas vidas para sempre. Um arrepio percorreu a coluna de Clara. De repente, a terra sob seus pés tremeu novamente, e um novo estrondo ecoou. Antes que pudessem pensar em reagir, uma fissura se abriu ao lado do portal, e uma sombra começou a se formar. Todos se afastaram involuntariamente, mas não havia para onde correr. Então, uma figura emergiu da escuridão. Alguém que todos conheciam muito bem. Era Ana, a melhor amiga de Clara, que haviam dado como desaparecida há anos. Eu voltei, ela gritou, a voz cheia de uma mistura de alívio e desespero. Os olhos de Clara se arregalaram. Ana tinha sido sequestrada quando eram crianças, um trauma que assombrava a vila. Eu estava aqui o tempo todo, observando cada movimento, mas não entendia o que realmente estava acontecendo. Mas como? O que você está fazendo aqui? Fernando gaguejou, os olhos enormes, repletos de incredulidade. Você é uma sobrevivente. Sim, mas não só isso. Ana deu um passo à frente, sua voz tremendo de emoção. Eu descobri segredos sobre a família de vocês. Segredos que ninguém se atreveu a falar. Segredos? Que segredos? Clara perguntou, seu coração batendo forte. A expectativa crescia, e todos aguardavam as revelações como se fossem um remédio para suas feridas. O que você não sabe é que Ruth e Carlos, eles não são quem dizem ser. Ana olhou diretamente para Ruth, que estava paralisada. Eles são parte de uma linhagem antiga, manipuladores que há muito tempo tramavam para controlar o que vocês possuem. Você, Clara, está no centro de tudo isso. O quê? Como assim? A mente de Clara girava. O mundo estava se desmoronando. E cada palavra de Ana mais parecia uma bomba prestes a explodir. É verdade, Carlos interrompeu, a raiva em sua voz transparecendo. Você não entende, Ana. Nós fizemos o que precisávamos. Tudo para proteger nosso legado. Proteger ou destruir? Ana retrucou, com os olhos brilhando de coragem. Você não se importou com as vidas que destruiu. O que importa é o poder que vocês queriam manter. A tensão se instalou no ar e o semblante de Ruth mudou. Clara percebeu a fragilidade dela, uma máscara prestes a cair. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova onda de energia atravessou o local. O chão tremeu novamente e a luz do portal começou a se intensificar. Todos sentiram um vento forte, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada de uma vez. Não! Ruth gritou, quase implorando. Você não pode contar tudo. Isso não é só sobre vocês. Há consequências. Então, como se a atmosfera tivesse se quebrado, a terra começou a se abrir e uma onda de luz os envolveu, forçando-os a se afastar um do outro. Clara se viu sendo puxada para o centro, e a conexão com todos eles parecia se intensificar. Uma sensação de dor e revelação espiralou dentro dela. Clara, Daniel gritou, seu rosto contorcido em preocupação. Não, mas a luz disparou, e Clara sentiu o mundo girar em torno dela. Perguntas fervilhavam em sua mente. Quem realmente era Ruth? O que mais Ana sabia? E mais importante, que papel ela desempenhava nesse jogo mortal de segredos? E antes que tudo pudesse fazer sentido, a luz desapareceu, deixando-os no escuro novamente. Clara sabia que a vida como a conhecia nunca mais seria a mesma. O que mais estava para ser revelado?
Quais seriam as verdadeiras consequências de tudo aquilo? Clara estava mergulhada em um turbilhão de emoções, a luz do portal girando ao seu redor. A figura mística, diante deles, parecia fazer tudo dentro dela balançar, enquanto Daniel, Fernando e até Ana a observavam fixamente. A energia na sala aumentava, como se estivesse prestes a explodir. A guardiã da verdade olhou fundo nos olhos de cada um, como se enxergasse suas almas. Vocês não estão aqui apenas para ouvir, mas para enfrentar a verdade que mudará suas vidas para sempre. A voz dela ecoou, espessa como o ar antes de uma tempestade. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Então, a terra sob seus pés tremeu mais uma vez. A fissura ao lado do portal cresceu, e uma sombra se formou, envolvendo o espaço. Todos se afastaram, mas não havia para onde correr. Então, uma figura familiar surgiu da escuridão. Era Ana, a melhor amiga de Clara, que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. Eu voltei, ela exclamou. Sua voz angustiada misturava alívio e desespero. Clara não podia acreditar. Ana foi sequestrada quando eram crianças. Estive aqui o tempo todo, observando tudo, mas agora é hora de revelar a verdade. Mas como você? Fernando gaguejou, os olhos arregalados. Nós achávamos que você estava morta. Sim, mas não só isso. Ana se aproximou mais, o olhar determinado. Eu descobri segredos sobre a família de vocês, coisas que mudam tudo. Segredos? Clara sentia o coração disparar, a tensão no ar crescendo. Que segredos são esses? Ruth e Carlos. Eles não são quem dizem ser. Ana disparou, apontando para Ruth, que parecia paralisada em choque. Eles estão ligados a uma linhagem antiga de manipuladores, que há muito tramavam para controlar o que vocês têm. Clara, você é parte disso. O mundo parecia desmoronar em torno de Clara. O que você quer dizer? Seu coração pulsava. Cada palavra de Ana era um choque. Ruth não apenas tentou proteger vocês, ela manipulou tudo. Ana continuou, a voz firme. A tensão aumentou na sala e as expressões de todos mudaram, refletindo a gravidade das palavras. Não, você não pode dizer isso sobre mim, Ruth gritou, seu desespero ressoando. Vocês não sabem o que estão falando. Carlos, em um momento de fúria, respondeu. Não, Ana, você não entende. Nós fizemos o que era necessário. Tudo isso era para proteger nosso legado. O ar estava carregado e Clara percebeu que a verdade estava perto de ser libertada. E, quando parecia que tudo iria explodir, uma nova onda de energia se ergueu do chão. A luz do portal começou a brilhar intensamente, inundando o espaço como um farol. Clara, Daniel gritou, seus olhos cheios de preocupação. Ele estendeu a mão, mas a luz o cercava, puxando-os todos para o centro. Não, Ruth gritou, mas era tarde demais. A luz os envolveu, criando uma explosão de cores, e tudo começou a se desvanecer. Quando Clara finalmente piscou e viu algo, estava em um lugar diferente, no meio de uma paisagem mágica. Montanhas ao fundo. Um céu azul claro. Era diferente de tudo o que conhecia. Isso não é possível, disse Fernando, olhando em volta, perplexo. A luz emanava da figura da guardiã, que agora parecia alçar voo diante deles. Agora vocês devem enfrentar a consequência da verdade, disse ela. O que farão com o que aprenderam? Essa é a sua escolha. Sentindo um calor no peito, Clara percebeu que a manhã tempestuosa havia apenas começado. Todos estavam juntos, mas os desafios estavam longe de acabar. A verdade estava solta, entrelaçada em suas vidas. O ritmo acelerado daquela manhã não tinha como parar. E no meio de tudo isso, Clara pensou: o que eles realmente aprenderam sobre si mesmos e uns aos outros? O que mais havia escondido seu passado? As perguntas estavam lá e ela sentia que a resposta poderia mudar tudo. Agora, e você?
que estava com a gente nessa jornada incrível. Apenas alguns momentos para falar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Isso é super importante. Inunde a seção de comentários com suas reações. Insira suas teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque você sabe que apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!